Tudo bem, pessoal? Quem fala é o professor Cássio. Essa aula aqui eu vou dar uma ajuda referente ao que nós discutimos na aula passada, que são eleições e partidos políticos. Alguns me enviaram e-mail que estão com uma pequena dificuldade, né? Vou fazer uma pequena leitura do texto e nós vamos debatendo e depois eu vou fazer uma análise do que nós vamos desenvolver, tudo bem? Aqui fala, por exemplo, que as eleições presidenciais de 89 confirmaram o diagnóstico de que no Brasil, os eleitores usam o voto como arma para sancionar positiva ou negativamente o desempenho dos governos, particularmente sua capacidade para gerenciarem adequadamente a grave situação econômica enfrentada pelo país nas últimas décadas. Então, é automaticamente assim, quando nós colocamos alguém no poder, no caso, por exemplo, na presidência, né, o voto para presidente, as questões socioeconômicas do nosso país, elas acabam determinando se as pessoas elas têm uma boa qualidade de vida dentro das questões socioeconômicas que envolvem educação, saúde, sua própria alimentação, né, lazer, entre outras coisas. Quando um governo vai mal, significa que essas questões elas também estão basicamente ruins para as pessoas. E a insatisfação das pessoas ela acaba com que elas coloquem, por exemplo, outro presidente na próxima eleição. Funciona dessa forma. Então, por isso que coloque o voto ele acaba sendo uma arma. E é por isso que existem as campanhas políticas, ou até mesmo para justificar por que a economia vai ruim, para que a pessoa continue ainda com aquela popularidade para poder ganhar e voltar numa próxima eleição, né? E aqui fala também que quase 30 anos depois das últimas eleições livres para presidente da República, por parte de todos os seus segmentos, os eleitores mostraram um aprofundamento de tendência plebiscitária, que tem se manifestado principalmente nas regiões mais desenvolvidas do país, isto é, no Brasil moderno, né? Então a gente entendeu a ideia de plebiscito, que é falar que é um decreto aprovado, um comício popular, obrigatório apenas para os plebeus quando a gente fala a ideia de plebiscito, porque é uma consulta sobre a questão específica feita diretamente ao povo, né? Então, isso era feito, por exemplo, na Roma Antiga, né? Tinha muito nesse caso. Então, quando você faz essa análise, assim, um plebiscito, é a ideia da opinião do povo sobre determinadas questões. Então, a opinião popular ela tem se mostrado com uma força inacreditável nos últimos tempos, quando nós analisamos a ideia da nossa própria democracia. E dando andamento aqui no nosso texto, nós percebemos, olha, percebam só, tendência plebiscitária que tem se manifestado, né, principalmente nas regiões mais no Brasil moderno, né, as mais desenvolvidas. Então, através das mídias, né, internet, sobretudo, né, televisão, então você percebe que a ideia de se colocar a sua opinião e chamar a atenção para as questões mais populares, né, coloca como se fosse realmente uma tendência plebiscitária existente dentro do arquétipo de poder existente, que é uma coisa que é incrível, que só estava a cargo só das mídias, como por exemplo jornais impressos ou televisão, né? Quando eu falo, por exemplo, até o início dos anos 90, e com o advento da internet isso tem mudado muito, muitas pessoas ganharam vozes, né? Força na sua voz. Na história política recente, essa tendência generalizou-se nos anos 70, com a crise do regime autoritário, colocando diante da opção do bipartidarismo tutelado, que era o Arena, que é pelo PMDB, os eleitores protestavam votando contra o autoritarismo e, em tese, a favor da democracia, que vivíamos uma ditadura militar, e as pessoas, ditadura militar empresarial, né? E as pessoas, elas queriam mais um outro sistema, um outro regime. Elas clamavam pela democracia. É a forma de você colocar no poder aquilo que você possa diagnosticar como a pessoa que realmente vai atender às suas necessidades. E aqui, ó, agora o regime autoritário não existe mais. A democracia procura consolidar-se, mas os eleitores continuam votando contra, isto é, rejeitando o governo do dia. A eleição de 86 sendo a única exceção, né? A grande novidade, entretanto, é que agora, junto com a rejeição dos governos considerados incapazes, os eleitores protestam também contra o arcaísmo da tradição política brasileira, particularmente as práticas de corrupção, favoritismo e privatismo. Então, o que acontece? Mesmo agora votando, nós podemos escolher os nossos governadores, os nossos prefeitos, né? Escolhemos o nosso presidente. Mesmo dentro dessa estrutura de poder, existe uma insatisfação popular por conta da corrupção que a própria mídia vem noticiando para nós, né, que somos eleitores. E através dessas informações, nós ficamos confusos e nós acabamos culpando a estrutura. Então, o que nós não estamos compreendendo nesse caso? Que
o problema não está na estrutura democrática, e sim nos seres humanos que estão basicamente administrando, né, daquela forma. E as pessoas acabam falando que é a velha política, ou vamos colocar uma nova política. Então isso confunde as pessoas, porque as pessoas acabam atacando a estrutura, falando porque é a mesma coisa assim, está ruim esse regime, então que volte o regime anterior. Já ouvi muito disso, né? Então, se voltar ao regime anterior, não quer dizer que vai ficar ruim. As pessoas, elas não têm essa visão, porque elas estão atacando a estrutura, né? Então nós temos que ter essa análise para poder ter um diagnóstico melhor da situação. A minha ideia, por exemplo, eu acredito na democracia. E a democracia, como é que você faz valer a democracia? Através do voto. Ele é muito importante, é a única arma que o povo tem. E na atividade, vamos elaborar uma justificativa sobre a compreensão da democracia brasileira no processo das funcionalidades dos poderes. Então, primeiro assim, vocês vão construir um texto, podem até elaborar uma pesquisa, para descrever os poderes que nós temos: o executivo, o legislativo e o judiciário. O que eu vou querer nesse texto, pessoal? Que vocês coloquem também quais são as demandas. Então, por exemplo, eu não quero, se uma pessoa está andando com um carro e vê buracos na rua, fala, isso é culpa do presidente, tá errado, entende? Eu quero que vocês coloquem para mim qual é a responsabilidade do executivo, em termos assim do presidente. Vocês vão lá explicar basicamente, essa é a estrutura do poder executivo, essas são suas demandas e essas são suas responsabilidades. A mesma coisa com o legislativo e a mesma coisa com o judiciário, tudo bem? Aí depois, então, dando andamento aqui, o executivo, né? Eu tô dando uma explicadinha, até tá lá no texto, eu percebi que eu coloquei para vocês, que o presidente, o legislativo, os deputados, os judiciários, os ministros do Supremo, de como a população compreende a execução das ações democráticas no cotidiano, né? Como elas refletem na vida da população. Então, depois de vocês construírem um texto, mostrando para mim, por exemplo, quais são os poderes e quais são suas demandas, aí vai ficar fácil, que depois de ter feito isso, vocês vão finalizar colocando assim, o que acontece no meu entorno, na minha vida, o que mexe com a minha vida, das pessoas que eu conheço, da minha família, dos meus amigos, que tem a ver com esses poderes, né, com essa política. Vou dar um exemplo para vocês. Se não tem emprego, automaticamente você vai ter parentes dentro da sua casa que estão desempregados, estão sofrendo com um problema socioeconômico, fica sem dinheiro, fica com privação, né, até das suas necessidades básicas, né? Então, vocês vão construir esse texto e finalizando o que esses poderes produzem que reflete na vida de vocês, tudo bem? Depois está lá o endereço do e-mail, né, para onde vocês vão encaminhar esse texto de resposta, e vou ficar na guarda, pessoal. E mesmo assim, se vocês não compreenderam ainda, fala, professor, eu não entendi, eu retomo novamente para a gente poder desenvolver essa atividade, tá? Estou aqui à disposição de vocês, eu quero agradecer a atenção, fiquem com Deus, um abração.